a minha tela já está sendo compartilhada e a gravação já iniciou. Então, vamos para a nossa terceira e última aula de disciplina Educação Ambiental. O tema, deixa eu ver se está tudo direitinho aqui no meu. Está tudo direitinho aqui. Todo mundo está visualizando o slide certinho. Beleza. Ok. Pois bem. Então, a gente vai finalizar essa última etapa da carga horária de 30 horas, uma disciplina muito pequenininha, com essa parte das metodologias de ensino para a educação ambiental. Limites de se trabalhar com a temática e também as inúmeras, vastas, gigantescas possibilidades, que esse é o maior barato da disciplina em si. Lembrando a vocês, para aqueles que estão acompanhando todas as aulas, para a gente entender a sequência. Primeiro, nós iniciamos com a parte da educação ambiental, o que é, legislação, as definições, os materiais ajudaram vocês, acredito que sim. A segunda aula, a gente foi para a representação social e educação ambiental, de que maneira nós conseguimos nos apropriar, nós conseguimos investigar e também transformar a representação dos alunos da educação básica, que é o nosso objeto aqui inicial, né, primordial, como a gente consegue trabalhar com as representações dos alunos, a representação de meio ambiente, ou de educação ambiental, como vocês possam designar depois. Agora a gente fecha com a parte das metodologias de ensino, né? Claro que eu não vou conseguir trabalhar com vocês todas ou as mais importantes, e nem posso indicar para vocês que essa que eu vou sugerir é a fórmula magistral, é a bula, porque nós não temos isso. Como bem já escreveu o pedagogo espanhol Antônio Sabala, não existe fórmula magistral para a educação, para os processos de ensino. O que existe é uma reflexão constante da nossa prática. E essa reflexão, ela passa por muito conhecimento. E, mais uma vez, relembrando a vocês que a docência ela não é uma vocação. Não dá para dizer, eu nasci para ser professor, pelo menos eu não enxergo assim. A gente nasce realmente com alguns talentos, nós desenvolvemos algumas habilidades de oratória, de relações interpessoais, de características de comunicação, de conhecimento, de interesse por aprendizagens, por processos de avaliação, e aí a gente vai se identificando com esses pontos e, através de muito conhecimento, muito estudo, muitas horas de leitura, nós vamos conseguindo aprimorar essa prática. As vivências também são importantíssimas, as práticas dentro e fora da sala de aula são importantes, então todo esse conjunto, ele vai conduzindo os professores a melhorarem cada vez mais suas práticas. Às vezes os professores dizem, eu tenho 20 anos de sala de aula, mas às vezes os professores têm 1 ano de sala de aula reproduzida 20 vezes. E a ideia, o eixo principal não seria esse, né? Seria que a gente reformulasse sempre, refletisse sempre, repensasse, modificasse, adaptasse, né? Inserisse novos elementos. Estamos aí vivendo em tempo de pandemia, muitos equipamentos tecnológicos, muita mediação assíncrona, virtual. Então, vamos nos apropriando desses elementos e aprimorando as nossas aulas, os processos de ensino. Então, para começar, eu sempre começo com vocês, jogo a bola para vocês, o que são metodologias de ensino. O que vocês entendem por metodologias de ensino? Vocês, que quem não é formado já está lá no finalzinho da fila para ser professor de geografia, principalmente aqueles que ainda têm dúvidas, que acham que não querem. Por exemplo, lembro muito bem da Ana comentando na primeira aula, que lá em Bom Jesus, que acha que não vai ser professor, só que eu acho que você vai ser professora e vai ser boa professora. Você quer começar, Ana? Oi, professor, desculpa, eu não ouvi, eu estava falando com o meu esposo, do fuso. Desculpa, pode repetir? Não tem problema. Você quer terminar de falar com seu esposo enquanto eu pergunto para outra pessoa? Eu posso dar um
tempo aí para você, não tem problema não. Se for caso sério, pode resolver aí. A pergunta que eu fiz, que serve para você e serve para os demais, é essa pergunta, esse problema, que a gente chama de problema, porque está em forma de pergunta, né? O que é metodologia de ensino? O que, é que você entende por metodologias de ensino? Do que você aprendeu, do que você já leu, das formas que você trabalha? Qual é a sua concepção de metodologias de ensino? Você conseguiu me entender agora? Sim, sim. Eu entendo que são maneiras. É para mim que você está perguntando? Sim, sim, para você mesmo. Ok. Já acabei de falar com o gringo. Eu entendo que método de ensino seja maneiras de se ensinar. Talvez seja muito tosca a minha resposta, mas é isso que eu entendo. É o mais geral e o que a gente pode chamar de mais genérico. É isso mesmo. Do mais genérico é isso, é a forma de ensinar. São as maneiras, os modos que a gente tem para ensinar. Só que isso é muito geral. Né? Sim. Alguém mais poderia se manifestar? A Bárbara está se manifestando aqui. É a aplicação de diferentes métodos no processo de ensino-aprendizagem, correto, também, né? Mais alguém quer, pode abrir o microfone ou pode se manifestar no chat. Fiquem à vontade. Ana, se você quiser complementar a sua resposta, pode ficar à vontade também. Professor Ivo, eu vejo assim, essa questão da metodologia de ensino, e como você bem frisou, que cada um, né, que tenha... Eu nasci para ser professor, não exatamente isso, mas para cada profissão, quando você se dedica, você descobre a sua profissão, você tem que se aperfeiçoar, tem que lapidar. E com o ensino, eu vejo dessa forma. Sobre a metodologia, cada um tem suas características próprias, muito embora sigam regras ou ensinamentos que são aprendizados no dia a dia do docente, né? Agora, eu vejo que cada professor seja capaz de inovar, criar, reciclar, buscar coisas diferentes para que chame a atenção do aluno, que tenha sucesso na sua aula, né? Eu vejo assim, por exemplo, quando a concorrência de, por exemplo, combustível é do mesmo preço na determinada cidade, existe apenas 3 postos de gasolina, cabe a um ou a dois, cabe a cada qual buscar uma maneira de atrair o seu cliente, né? Não importa como. Então, do mesmo jeito é na sala de aula. Você tem o seu conhecimento metodológico, que foi um aprendizado durante as suas aulas como estudante, mas agora você está justamente aqui, frente aos alunos, e cabe a você a criar sua metodologia de ensino para não perder o foco e nem perder o seu cliente, que é o aluno. Uhum. Mais alguém quer se manifestar? Luciana, uma metodologia é a pretensão do realizar de um objetivo. Eu vejo, concordo aí, professor, com a fala dos demais alunos. Inclusive, Quem é que está falando? é o Mário Adriano. Ah, Mário. Porque você entrou no automático, né? Você já está... sim. Internet, agora. Entendi. E concordo com os demais, e sobre a metodologia, eu vejo como um direcionamento para a realização do seu objetivo. No caso das metodologias de ensino, para ter esse ensino e aprendizado dos alunos. E como a gente vai tratar um pouco mais da questão ambiental, vai se fazer muito mais importante também, tanto pelo atual contexto, que são as mudanças climáticas e todo o processo humano na Terra. Aí a gente vê também essas metodologias como as formas de ensinar e formas também de
viver aí e ter o respaldo no nosso mundo, inclusive com a questão de sustentabilidade também. Isso. Todos vocês, no chat e no áudio, vocês se complementaram. E vocês focaram em algo que também estava presente na fala do Júnior, em alguns elementos que eu pude observar, que a gente sempre tem, nós sempre direcionamos a ideia da metodologia, porque é o modo de fazer, e em alguns momentos, ou em vários desses momentos, nós desvinculamos o fazer com o pensar fazer. Então, a metodologia, ela começa antes mesmo do fazer. Né? Para eu organizar todos esses materiais de ensino, para eu organizar uma primeira aula, uma segunda aula com vocês, 3 aulas com vocês, sistemas de avaliação, há uma mobilização de muito conhecimento, né? De muita experiência, de esquemas de aula que já estão pré-definidos na minha cabeça. Que eu vou fazer uma seleção como se eu tivesse um closet amplo e eu soubesse qual é cada roupa encaixa com cada momento e com cada outra peça e acessório, cada calçado, cada cinto. Então, o professor ele tem à sua disposição isso. Ele tem à sua disposição métodos, objetivos, ferramentas, sistemas de avaliação e o principal, que é o seu objeto do conhecimento, que é o aluno. O conhecimento do aluno, a aprendizagem do aluno. Tudo é mobilizado para isso, para a aprendizagem do aluno. Então, mais do que filiações, mais do que doutrinas, mais do que bulas, mais do que receitas, as metodologias, elas são concepções. E a concepção de metodologia que eu carrego comigo, que é muito trabalhada na geografia escolar, é uma concepção dialética, uma concepção, né, de que a produção do conhecimento ela se dá pelo confronto de ideias, como a gente já vem trabalhando nos últimos encontros, e eu já venho frisando para vocês isso, que o aluno ele já tem um conhecimento, ele já carrega representações, ele já vem com concepções de mundo, com ideias, com conceitos, e o que nós fazemos em sala de aula não é empurrar goela abaixo, é trazer o aluno para participar e para confrontar com esse novo conhecimento. E quando eu utilizo a palavra confronto, não é brigar. É entender que o que ele conhece de mundo tem muito mais outros elementos, entendimentos, conhecimentos e conceitos sobre esse próprio mundo, que ao ser aglutinado, ao ser inserido nos seus conhecimentos prévios, nós temos a possibilidade de transformar isso em conhecimento. E na geografia, nós trabalhamos muito com a ideia de conceitos, de um ensino para a formação de conceitos, que são ideias que estão na nossa cabeça, que exemplificam e geram entendimento sobre as coisas do mundo. Então, de maneira geral, a metodologia, ela assentada nessa concepção dialética de produção de conhecimento, ela direciona o processo de ensino para que o aluno aprenda, para que ocorra o processo de conhecimento em sala de aula ou fora dela. Isso é um aspecto bem geral, que eu nem citei ainda, educação ambiental. Esse trecho foi tirado do livro mais recente da professora Lana Cavalcante, um livro que ela lançou ano passado. Se vocês depois puderem comprar, terem acesso a esse livro aqui, muito bom, que é uma discussão sobre o pensamento geográfico, que é algo que está muito latente na ciência geográfica e também na geografia escolar, e a professora Lana Cavalcante produziu esse livro, fez um esforço, que é também um esforço da minha tese de doutorado, trabalhar com essa perspectiva do pensamento geográfico. E aí a gente tem essa concepção. Então, a metodologia, ela é essa capacidade de pensar a aula e de mobilizar todos os esforços possíveis e viáveis para que o aluno aprenda, para que o processo do conhecimento ele ocorra. Okay? O processo tanto de construção quanto de transformação do que já sabe. É aquela ideia de se é para transformar, vamos transformar o que é mais do senso comum e aproximar do conhecimento científico, e se não há representação, conhecimento ou conceito sobre as questões do mundo, a gente
gera uma possibilidade, media a relação do aluno com o conhecimento em comum, para que ele tenha necessidade, tenha ferramentas para construir as próprias representações e participar desse jogo de conhecimento, jogo de ideias. Gilberto se manifestou aqui, né, metodologia, digamos que sejam os caminhos que o professor escolha para ministrar um determinado conteúdo para os alunos, que vai surtir um efeito positivo no processo de aprendizagem. E eu ainda complemento aqui, Gilberto, que é muito bom esse entendimento, que a metodologia sejam os caminhos conscientes que os professores lançam mão. Não dá para fazer a aula, começar uma aula, um processo de ensino, achando na dúvida se o aluno vai aprender dessa forma. Então, quando eu traço todo esse processo da disciplina de educação ambiental, né, eu tenho um entendimento de como provocá-los, das ideias que eu quero que vocês confrontem com aquilo que vocês já sabem, os caminhos que vocês podem tomar, né, e elaborar uma síntese disso. Essa síntese estabelece um contato com o conhecimento, com a transformação do conhecimento que vocês têm. Então, tudo aqui é intencional. O trabalho do professor, ele precisa ser muito intencional, muito consciente, muito reflexivo, né, em todas as questões. Porque mais à frente, quando nós formos nos deparar com os processos de ensino mais particulares, mais objetivos, dizendo assim os caminhos, os passo a passo, nós vamos ver que algumas perguntas, elas precisam ser levantadas e precisam ser resolvidas antes de mobilizar esses esforços metodológicos em sala de aula. Então, aqui são as perguntas que precisam estar elencadas no processo de reflexão das metodologias, de como o professor vai mediar esse conteúdo. Quais são os elementos envolvidos, né? Conteúdos, objetivos, ferramentas, tudo que faz parte da aula, o tempo, a capacidade dos alunos, o conhecimento que eles já têm sobre aquele conteúdo. Então, eu vou fazer um levantamento de tudo. Ao trabalhar essas questões de aula, eu já sei que vários de vocês já têm uma formação em geografia, aqueles que não concluíram a formação inicial, que é o curso de graduação, estão em processo de finalização. Eu já sei quais foram as disciplinas que vocês cursaram nessa especialização. Eu já sei de vários de vocês os percursos que você carrega consigo, as experiências em sala de aula, então eu levo em consideração a minha disponibilidade, os materiais que eu tenho acesso e a capacidade que vocês também têm de confrontar esse conhecimento. Depois me pergunto, mais uma vez, quais são os sujeitos desse processo? Onde é que eles moram? O que é que eles fazem? Quase aquela chamada do Globo Repórter. O que comem? Como vivem? Do que se alimentam? Como caçam? Então, eu me pergunto tudo isso. Eu sei que vocês vão ser professores, muitos de vocês já são, alguns de vocês ainda estão na dúvida, estão no processo inicial, outros já estão no processo de mais andamento. Então, eu me pergunto de que maneira eu posso contribuir com a formação de vocês, né, de que modo essa aula pode ajudá-los a aprofundar nas questões ambientais, a mobilizar os conhecimentos geográficos, os conteúdos geográficos, para problematizar a temática ambiental e provocar uma educação ambiental nos alunos, né, trazendo, como a Luciana está colocando aí, trazendo para a educação ambiental, é interessante trazendo tudo para a realidade do seu alunado. É importante conhecer a parte para conhecer e entender o todo. O papel do professor é provocar a inteligência, né? É instigar o aluno. Lembrem-se das representações sociais, que depois que o aluno tem a partir do interesse, da provocação, da curiosidade, que faz com que esse aluno ele busque confrontar esse conhecimento que ele já tem, ou busque inserir novos entendimentos ao seu conceito. Então, nós temos que conhecer os sujeitos que nós vamos trabalhar, né? Quem são eles, o que a gente espera de tudo isso.
Outra pergunta, qual o papel do sujeito na produção do conhecimento? É um papel ativo, né? É participativo. Não é um... os sujeitos, eles vivem numa espacialidade, eles trazem um conhecimento de casa que é partilhado com os amigos, com a família, com os outros professores da escola, né? Então, qual é o papel dele enquanto sujeito social na produção desse conhecimento? É uma perspectiva bem mais ampla do que eu só pensar, o aluno é meu aluno, ele tem que aprender, ele vai ter que gerar uma nota. Não é bem assim. Ele participa de um mundo. Ele tem um papel social que vai crescer a cada dia mais, e nós temos que contribuir para esse crescimento, nós professores, todos. Como considerar a realidade a ser conhecida e tomada como objeto do conhecimento? Esse é o ponto-chave, isso que a Luciana acabou de comentar, que a gente já trabalhou nas aulas passadas. É o contexto do aluno, emergir, né, trabalhar o tempo todo com essa vivência, com essa realidade, com o que passa na vida do aluno, com o que ele vivencia de espacialidade, que é o ápice da geografia, essa espacialidade que ele vivencia cotidianamente. E mesmo que alguns conteúdos geográficos eles pareçam ser distantes do ponto de vista geográfico, trabalhar aspectos de geopolítica, blocos econômicos, conflitos internacionais, BRICS, tigres asiáticos, continente europeu, né, China, economia dos Estados Unidos, pareçam ser conteúdos distantes, mas fazem parte diretamente da vida desse aluno no seu cotidiano, de algum modo. Quem vai buscar essa relação do conteúdo geográfico com o cotidiano é o professor, quando ele vai se fazer todas essas perguntas, vai mobilizar todo esse conhecimento e estruturar metodologias de ensino que provoque o conhecimento no aluno. E uma última pergunta, não mais importante que as demais, mas para fechar um pouco, né? Qual é o entendimento de objetividade dessa realidade? O que é que o professor entende de que esse trabalho dele, né, desses objetivos, da organização da aula, dos processos de ensino, né, do conhecimento do aluno, que objetividade ela se dá na realidade? Né? De que modo o aluno ele pode utilizar na sua vivência, no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Nas suas relações dentro e fora da sala de aula. Fica uma deixa aí para a educação ambiental, quando se vai trabalhar com o meio ambiente, as questões ambientais, a temática ambiental. Né? Alguém tem algum ponto a destacar sobre essas questões, problema que eu abordei aí com vocês? Ficou claro? Sem manifestação, eu me adianto. Pois bem. Então, temas ambientais, geradores da formação crítica, né? A diretriz metodológica para a educação ambiental. Então, é importante, já é fruto de pesquisas, de livros, de artigos, né, que a temática ambiental, ela se insere na perspectiva dos temas geradores, que é algo que o Paulo Freire trabalhou muito bem, todos os outros pesquisadores, educadores, pedagogos, quem vai trabalhar com essa questão de tema gerador, vai beber da fonte de Paulo Freire. O tema gerador, como uma ideia que se sabe, como um elemento da vivência do aluno, que serve de gerador de uma informação crítica, que serve de problematizador para se iniciar uma aula, para trabalhar os processos de ensino, para produzir conhecimento. E a temática ambiental tem muito desses temas geradores, muito mesmo. Né? Então, para a gente entender o que são esses temas geradores e a sua relação com a educação ambiental, precisamos entender que em processo de educação ambiental, esses processos, eles não são tomados como atividade fins, né? Atividades que morrem em si mesmas. Eu quero aprender, eu quero que o meu aluno aprenda sobre a educação ambiental, sobre meio ambiente, sobre a temática ambiental. Não. Na verdade, ele é uma desculpa.
pode ser assim dizer, bem coloquial, eu utilizo da temática ambiental para mobilizar esforços, para mobilizar interesses, para mobilizar conhecimento em sala de aula, né, a partir da temática ambiental. Mas não são tomados como atividades fins que morrem em si mesmo, mas sim como geradores de reflexões para a apropriação crítica dos conhecimentos sobre as relações humana no e com o ambiente. Então, a temática ambiental ela é muito importante para ser aproveitada em sala de aula, para servir como tema gerador de uma aula, né, os elementos naturais, os elementos da temática ambiental, que eu vou já destacar para vocês alguns deles, não são todos, mas isso eu acredito que vai reverberar na mente de vocês e vocês vão pensar em outros temas geradores. Um deles são água, que é um dos mais importantes temas geradores que nós podemos utilizar na educação ambiental e podemos trabalhar também na geografia. Por que que eu digo, por que que a gente esclarece que a água não é um tema gerador, mas ele não é um tema, uma atividade fim? Porque não é a finalidade da geografia escolar ensinar para o aluno sobre a água. Na realidade, a gente trabalha a água na geografia escolar como recurso, como componente físico natural, na forma líquida, sólida e gasosa, mas principalmente na forma líquida, né, através do estudo das redes hidrográficas, das bacias hidrográficas, das poluições, né, das estruturas dos rios, na forma sólida, as calotas polares, e na forma gasosa, a gente trabalha a parte da climatologia, né, massas de ar, enfim, uma série de estudos sobre clima e tempo. Então, a água em si é um tema gerador, que faz parte da vida do aluno. Todo mundo tem acesso, tem contato com a água de diversas maneiras. Mas como eu posso trazer algo tão comum, tão da vivência do aluno, e transformar isso em conteúdo escolar, em elemento para problematizar, para que o aluno passe a refletir, tome consciência dessa água, os processos espaciais em que essa água está inserida, ciclo hidrológico, como é que faz para essa água chegar na casa do aluno, quais são os processos de devolução, são ecologicamente equilibrados? A gente sabe que no contexto em que a gente vive, contexto teresinense e piauiense de muitas cidades brasileiras, não. Né? Então, o uso, o acesso desigual, há uma série de questões que podem e precisam ser trabalhadas no contexto dos recursos hídricos, e a água pode ser um tema ambiental gerador desse conhecimento, gerador de reflexões e, principalmente, gerador de consciências. Né, quando o indivíduo ele toma a consciência, quando o indivíduo ele toma esse entendimento para além da percepção, ele toma realmente consciência de como aquilo ocorre, de como aquilo interfere na sua vida cotidiana. Outro tema gerador importante são os resíduos, né, resíduos sólidos, resíduos tóxicos, mas principalmente os resíduos que dizem respeito à realidade cotidiana do aluno. Isso é muito trabalhado na escola, é muito comum trabalharmos com atividades de reciclagem, de reuso, de reaproveitamento, os R's, né? Reuso, reaproveitamento, reciclagem. O nonato está se manifestando ainda. Eu não atuo como professor, porém vivenciei este aprendizado sobre a importância da metodologia de ensino na graduação que acabei de concluir. Fico muito intrigado, todos nós, porque não vivenciamos muito esses elementos na prática dos professores, no dia a dia das escolas. A que isto pode estar relacionado? Primeiramente, a falta de conhecimento. Okay? A falta de conhecimento sobre o que sejam as metodologias, como elas se desenvolvem, como operar bem com essas metodologias de ensino. Não existem regras, existem adaptações, existem reflexões que deram certo. Então, geralmente, os trabalhos que nós vemos em forma de artigo, de apresentação em evento, tem uma série de coisas, a gente vê alguém que pensou os processos de ensino,
Alguém que aplicou esses processos de ensino, que fez reflexões sobre eles e produziu um artigo, um material sintetizando as ideias que foram vivenciadas. Se eu pegar, enquanto professor de geografia, totalmente e tentar aplicar aos meus alunos, alguma coisa não vai dar certo. Porque eu não fiz aquelas reflexões anteriores que eu conduzi vocês aí nas metodologias. Quem são os meus sujeitos? Os meus sujeitos são os mesmos que foram trabalhados nessa oficina, por esse artigo que está aqui? Não são. Podem não ser da mesma idade, podem não ser da mesma etapa da educação, podem não ser da mesma cidade, podem não ser do mesmo sistema de ensino, podem não ter as mesmas vivências. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Quando a gente entende a especificidade do contexto educacional, de ensino e de geografia que nós estamos inseridos, aí a gente vai tomar consciência do que é essa metodologia mesmo. Mas, para isso, é necessário muito conhecimento, muito estudo e muita prática. A prática, ela não está dissociada. Agora, há profissionais que só querem praticar, que só querem exercitar, querem fazer das suas aulas uma eterna oficina de aprendizagem. Não pode ser assim. Né? Eu preciso, sim, fazer testes, fazer adaptações, inserir outras metodologias, outras ferramentas, outras formas de ensinar. Mas a minha aula ela não pode ser um teste eterno. Eu não posso fazer dos meus alunos eternas cobaias, eternos ratinhos de laboratórios. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso aplicar aquilo que eu já sei que dá certo. Aquilo que alguém disse que dá certo. Então, quando eu reafirmei aqui no Gilberto, que a nossa prática ela precisa ser consciente, é porque ela precisa ser direcionada com muita reflexão, sabendo o que o professor vai fazer. Não é fazendo teste, vou ver se isso dá certo. O áudio está ruim para todo mundo o áudio, é só para o Gilberto. Para mim, o áudio de você. Então é sua internet, Gilberto. Melhorou aí? Para mim tá ok. Para onde está falhando é internet. Mas para quem está falhando que não está conseguindo entender nada, manifesta aí no chat, por favor. Não deixa eu passar travando, não. A gente volta. É a internet. Pede para a galera desligar o filme aí, a Netflix. Tá. Às vezes corta, então eu vou falar o mais pausadamente possível, porque aí se vocês perderem alguma coisa, vocês perdem pouca. Mas se não conseguir entender a ideia de forma alguma, se manifesta no chat ou fala no áudio. Professor, volta um pouquinho, que eu volto, viu? Que aí eu vou falando, vou apresentando, e aí eu vou achando que está tudo ok. Ótimo. Então, falamos da água, falamos dos resíduos, tratei também de um ponto que o Nonato colocou sobre as metodologias. Né? As metodologias, elas precisam ser frutos de muita reflexão, de muito conhecimento e de, principalmente, muitos questionamentos sobre quem são os meus sujeitos, o que é que eu espero para eles e como eu posso mobilizar esforços para que eles aprendam. O geral é isso. Outro tema gerador, energia. E eu estou lembrando, aqui estou colocando para vocês temas que são possíveis de trabalhar nas aulas de geografia. Todos esses temas são temas que recebem nomes de conteúdo geográfico. Aqui eu estou indicando somente o elemento, tema gerador da aula. Né? Então, a energia é muito recorrente, é muito comum, é muito geográfico, porque está intimamente relacionado a diversos componentes físico-naturais, no nosso caso, as redes hidrográficas, bacias hidrográficas e rios, porque a nossa grande matriz energética brasileira ainda é a energia hidroelétrica, mas estamos avançando muito
na energia fotovoltaica, os painéis solares, fruto de muita radiação solar. Então, há uma espacialização das áreas onde há maior incidência de radiação solar e onde é mais interessante, né, utilizar, né, onde é mais rentável utilizar essas fontes. O Piauí inteiro, eu acho que o Piauí é o único estado que tem em todo o seu território capacidade máxima de implementação de usinas de geração de energia com matriz fotovoltaica, que são os painéis solares. Né? E hoje em dia está muito comum. Mas não só indicando o que é essa energia, como é que ela se espacializa, mas fazendo o aluno provocar reflexões para que ele tome consciência de que essa energia limpa, ela é ecologicamente sustentável. Né? Ela vai durar por muito tempo, ela polui menos, ela não libera CO2, ela é considerada uma energia limpa. Então, há uma série de benefícios, tanto do ponto de vista da utilização, porque é bem-estar, a gente precisa dessa energia, dessa fonte, né, de matriz energética para conduzir as nossas atividades, mas ela também se sustenta ao longo dos tempos. Ela não interfere, não provoca e reduz os riscos das futuras gerações serem penalizadas pelo seu uso e pela sua produção também. Então, é necessário tomar como ponto de partida para trabalhar essas reflexões nos alunos a partir desse tema gerador. E outro, os animais, né? A fauna, a flora, às vezes nós esquecemos, e é pouco trabalhado na geografia, mas vários animais, né? Dentro de um contexto de equilíbrio de ecossistema, de uma série de dinâmica, esses animais, eles são importantes para o equilíbrio, principalmente que a gente mais conhece os primatas, né, os macacos, eles, ao se alimentar, eles automaticamente estão semeando aquela vegetação, está nascendo nova cobertura vegetal. Então, há uma série de condicionantes, tanto a fauna terrestre, quanto a fauna marítima, elas são importantes de serem destacadas. E nós estamos vivenciando alguns desmontes do Ministério do Meio Ambiente. O mais recente era a extinção de várias regras de proteção do mangue. E nós sabemos que 70% da vida marinha depende da área de mangue, que ela recebe um nome muito popular, muito comum, de berçário natural, por conta da carga de matéria orgânica, de confluência de animais, da sequência de cadeia alimentar, que vai desde os menores micro-organismos até os maiores animais. Então, esse tema gerador animais, ele precisa ser levado em consideração. Quantas famílias ribeirinhas não são afetadas na região amazônica por conta da depredação? Então, o animal em si, a sua biologia, a sua anatomia, isso é papel das ciências e da biologia no ensino médio. Mas a relação do animal com as questões ambientais e espaciais, que fazem parte da discussão geográfica. O Renato, professor, seria uma ousadia a ideia de que as dificuldades enfrentadas na eficiência do ensino pode estar ligada à falta de eficiência dos professores com relação a metodologias facilitadoras? Pode, mas eu não posso dizer que o aluno não aprende porque a aula do professor não é eficiente. Porque é um processo muito complexo, Renato. Muitas vezes, uma aula maravilhosa, ela não vai surtir o mesmo efeito com a turma como um todo, porque as pessoas, elas aprendem de forma diferente. Então, quando eu faço aquela pergunta, quem são os meus sujeitos?
dentro do meu contexto dos sujeitos, quem são aqueles que aprendem mais, aqueles que aprendem mais rápido, que aprendem com mais dificuldade? Quem são aqueles que apresentam algum tipo de deficiência motora, intelectual e cognitiva? Como eu conduzo a minha aula para favorecer a todos eles? Conduzindo aqueles que aprendem mais rápido, sem deixar aqueles que sentem mais dificuldades para trás. No passado, nós fomos alunos da unificação. Eu vou ensinar todo mundo e todo mundo tem que aprender do mesmo jeito. A mesma aula que eu dou nessa turma, na turma A, Professor, o seu áudio agora está cortando, viu? na turma B. Professor, Pois bem, está cortando, os seu processos... vídeo está um pouco atrasado. Vou voltar ao começo da... O Nonato colocou a pergunta dele aí, cortou tudo, né? Então, vocês podem observar aí a resposta à pergunta do Nonato, e eu havia comentado antes do corte que pode, sim, o aluno não aprender por uma deficiência, uma falta de eficiência na metodologia ou nos processos de ensino que o professor lança mão, né, que o professor utiliza. Pode, mas não pode ser só isso. Porque os processos de ensino, eles são complexos. Eles envolvem múltiplos fatores. Eles vão desde a concepção de que o aluno aprende de maneira distinta, de que eu tenho diversos tipos de aprendizagens, né, que podem ser trabalhadas, a uma série de condicionantes que os professores precisam se perguntar antes da mobilização metodológica. Então, pode ser isso que o Nonato colocou como pergunta? Pode, mas não é sempre isso que acontece. E nós não podemos penalizar só o professor. O processo de ensino é complexo, tem diversos fatores. Justamente, os alunos, eles são diferentes, eles aprendem de maneiras diferentes. Há alunos que aprendem de forma mais rápida, outros que têm mais dificuldades. Há alunos que têm entraves cognitivos, intelectuais, motores. Então, eu tenho todos esses grupos, utilizar o mesmo tema, o mesmo conteúdo, em outro espaço de sala de aula, com outros sujeitos, eu vou precisar adaptar, porque as condições lá são diferentes, são distintas. Oi, Antônia. Pode se manifestar, viu? A prática ambiental da educação ambiental são as queimadas. E esse é mais vivenciado pelos alunos na atualidade do que talvez todos os outros. Então, percebam que todos os temas geradores estão intimamente relacionados com a vivência dos alunos. Eles produzem representações sociais desses temas geradores. Eles convivem, eles usam, eles usufruem, eles destroem. Então, eles têm essa relação com todos esses elementos em sua vivência, alguns mais, outros, esses temas aí, eles têm alguns entendimentos para mais, outro para mais geradores. Ok?
alguma dúvida dos cortes ou de alguma coisa que não ficou clara em o que são os temas geradores, quais são eles e como podem ser trabalhados de maneira genérica na... Professor Igor, talvez a sua internet não esteja colaborando. Está cortando muito mesmo, viu? Todos os colegas estão reclamando aí. Nesse momento, por exemplo, está cortando totalmente. Eu entendi direitinho sobre esses termos geradores. Não sei se todos entenderam, apesar dos cortes da sua voz. Professor, apesar dos cortes, dá para entender a temática, só que está cortando muito, como disse o colega Júnior, pode ser sua internet. Muito provavelmente pode ser a internet, né? Vocês ainda estão... Essa minha fala ainda está sendo cortada? Não, agora já ficou legal. Já ficou legal. Talvez seja na apresentação do material. Eu vou tentar finalizar aqui ao máximo para vocês. Eu vou até fechar as outras abas aqui, para ver se isso não interfere tanto. Pois bem, vamos ver se eu consigo agora fazer sem cortes. A parte da metodologia propriamente dita, né? Educação ambiental, sequência didática. Essa minha fala cortou? Não, agora tá bom. Não, ficou legal. Ótimo. Vou fazer um pedido a vocês. Para a gente não estender, não demorar muito tempo, que a gente já está com um tempinho de aula, a nossa aula é gravada, eu vou postar no meu canal do YouTube, e pelo menos essa parte que vocês virem que não conseguiram acompanhar de alguma forma, cortou, precisa rever, aí vocês vão, acessem lá o canal, assistam. Se não todo o material, pelo menos que vocês sentiram mais dificuldade. Porque, infelizmente, eu não vou conseguir se a gente ficar parando, só se tiver algo muito absurdo como estava agora, né? Mas aí, se vocês, pontualmente, se alguém tiver alguma dificuldade com a internet, aí vocês tentem acessar em outro momento a parte. Então, vamos lá adiantar para a sequência didática, que é a parte de atividade que eu vou solicitar a vocês, que a aula vai solicitar a vocês. Então, o que seria essa sequência didática? E como trabalhar com a educação ambiental? Então, a sequência didática, ela é um processo organizado da mediação docente, que permite a internalização de elementos da experiência social, cultural e espacial dos alunos para a formação de conceitos científicos. Ou seja, aquelas representações sociais que têm mais elementos do conhecimento geográfico, através de uma estrutura que a gente chama problematizar, sistematizar e sintetizar, que é basicamente o que eu tenho feito com vocês na aula. Vocês não têm prestado atenção, mas a nossa aula ela sempre leva essa estrutura de aula. Primeiro eu problematizo o tema, depois eu sistematizo o conhecimento e busco sintetizar algo com vocês. Ok? Então eu lanço mão dessa sequência estrutural. Então esse caminho sequencial das atividades de aula, ela tem como base elementos do processo de ensino, os objetivos que os professores têm para a aprendizagem dos alunos, os conteúdos que eles selecionam conscientemente e intencionalmente para fazer essa mediação com o conhecimento, os recursos disponíveis, computador, internet, enfim, e os métodos, né, a concepção filosófica e epistemológica que eu tenho de como ensinar, para que ensinar e o que ensinar para os alunos. Então, tudo isso eu articulo em entendimentos mais gerais do processo de ensino, com elementos de maior especificidade, né, que são questões que eu trato do contexto da aula, do contexto dos sujeitos e do contexto da temática
da aula em si, né? Então, são esses aspectos mais específicos. Ficou claro que é sequência didática? Não, né? O áudio está muito ruim, professor. Não sei se é a minha conexão, mas está muito ruim o áudio. Parece que está ruim para todo mundo. Então está difícil a internet. Agora que talvez na minha vizinhança está todo mundo utilizando. Só lá no Mário que está, não sei, parece que está. Fico sem saber. Vou tentar terminar a aula, porque aí pelo menos o material fica gravado sem a gente parar muito. Então, as três estruturas. O ato de problematizar, né? Ajuda o aluno a observar e a imaginar o meio ambiente. Então, quando eu busco problematizar, eu busco trazer, o professor buscará trazer essas questões que estão na mente do aluno, e induzir o aluno a fazer essa observação sobre o meio ambiente. O processo, a estrutura, sistematizar, é uma estrutura de aula que leva o aluno a mobilizar a aprendizagem sobre o meio ambiente, né? Articulando conteúdos, recursos, métodos para objetivos da aula. E o processo de sintetização em que o professor, os processos de aula estão mobilizados para instigar os alunos a produzir suas narrativas sobre a vivência, tanto espacial, ambiental, como também do conteúdo. Então, produzir textos, produzir oratórias, produzir diversas narrativas, né, diversas formas de manifestação do conhecimento. Naquele momento em que o aluno, ele produz material em que o professor, ao ter acesso a esse material, ele entende o que o aluno conhece ou o que o aluno aprendeu sobre aquele objeto do conhecimento, ok? Então, essa sequência, ela permite o começo, o meio e o fim de um processo que é cíclico, né, que não acaba, que é estruturado apenas, né, para que o trabalho do professor em relação àquele conteúdo, ele se dê de maneira consciente, estruturada, né, dentro de uma mobilização que a gente considera como adequada para uma aula. Aí aqui eu trago para vocês um exemplo de sequência didática. Okay? Possibilidades temáticas para o estudo do espaço urbano, aqui vocês vão problematizar. O ato de problematizar, ele geralmente, ele vem em forma de pergunta, de questionamento, não necessariamente tem que vir, mas aqui nessa parte de problematizar, o professor, ele mobiliza tudo que o aluno sabe sobre o tema, sobre o conteúdo da aula. No processo de sistematização estão os conteúdos e o conhecimento, que pode ser trabalhado para sistematizar a vivência do aluno, para que ele tenha confronto ao conhecimento, mobilize outras formas de conhecimento. E a sintetização é o momento em que o professor pensa a aula para ser finalizada, esse conhecimento. De que maneira ele pode ser produzido, de que maneira ele pode ser manifestado pelo aluno. E aí a gente dá o nome mais comum de avaliação. Então, no ato de problematizar as questões relacionadas à vivência do aluno, elas são problematizadas, elas são emanadas, a sistematização do conteúdo, ela se dá, e a sintetização provoca os entendimentos do aluno sobre esse conhecimento, sobre a aula. Esse aqui é um exemplo de uma sequência didática que eu produzi junto com um colega para um material do grupo de estudos e pesquisas que eu tenho inserido lá na Universidade Federal de Goiás, sobre a Covid, a gente está montando um material cartografia da Covid, né? Eu até tenho o link aqui para vocês, ele ainda não está publicado, então aqui é só um esquema para vocês terem uma ideia. E aqui está a estrutura da sequência didática que é a ideia para a gente fazer. Aqui tem o nome dos integrantes que vocês vão receber esse material. Aqui espaço para você colocar gerador, o conteúdo da aula e o ano escolar que vocês pretendem indicar, porque essa sequência didática aplicada, seja desenvolvida. Aqui as estruturas para vocês inserirem a problematização, a sistematização e a síntese. Esse material é um material
que vocês vão precisar produzir para a próxima aula, que vai ser na terça-feira da outra semana. Vocês não vão fazer sozinhos. A ideia é que vocês trabalhem em duplas, né, e façam a apresentação desse material para a gente discutir, refletir, né? E aí vocês podem trabalhar com os temas geradores lá que foram exemplificados anteriormente. Vocês podem escolher um dos 5 para identificar como tema gerador e de que maneira ou qual conteúdo da geografia escolar ele pode ser muito bem aproveitado, muito bem trabalhado. Claro que respeitando o ano escolar e todo o contexto de aula, do contexto dos alunos, dos sujeitos, enfim, né? Então, a atividade para a próxima aula é vocês produzirem as sequências didáticas de vocês sobre a temática ambiental. Aqui vocês vão inserir o título da sequência didática e preencher, né, essa estrutura aqui com o esquema de aula: problematização, sistematização e síntese. Essa parte da explicação final ficou clara? Aqui tem as referências que eu utilizei no material. Ficou claro para todos? Cristine disse que o áudio estava péssimo. Professor, quando a Cristine se manifestou, depois o áudio deu uma estabilizada, mas eu ouvi bem, cortou bem no início, quando você estava falando dos integrantes. E no final você diz que é em dupla, não é isso? Em duplas. Vocês fazerem em duplas. Só um parênteses aqui, o Mário, você está falando da atividade, das atividades anteriores, ou você está falando dessa? Ah, essa, né? Então, vamos lá. Essa sequência didática eu estou passando para vocês hoje, né? Não foi indicado para vocês o que vocês teriam que fazer. Simplesmente foi compartilhado o material com vocês, só e somente, ok? Então, agora, eu estou mostrando o material para vocês, depois de trabalhar na aula, o que são sequências didáticas, como elas se estruturam, para que elas servem, que eu estou compartilhando com vocês. Aqui nesse esquema, tem uma sequência didática feita, produzida. O tema é possibilidades temáticas para o estudo do espaço urbano e formação de conceitos no 7º ano. Eu quero que vocês façam uma adaptação, que vocês em dupla, né, vocês pensem nesses temas geradores que eu trabalhei aqui com vocês: água, resíduo, energia, animais ou queimadas. Escolham um deles e vejam lá na geografia qual é o conteúdo que me permite trabalhar muito bem esse tema gerador e qual o ano escolar. Lembrando que se for ensino fundamental 2, o conteúdo ele precisa vir um pouco mais simplificado, né? Se for conteúdo de ensino médio, nós podemos trabalhar com mais complexidade, porque são adolescentes, entende que os alunos têm uma maturidade cognitiva que aceite essa complexidade, ou que permita puxar, né, mergulhar em temas cada vez mais profundos. Dentro desse esquema, vocês vão preencher a problematização sobre o conteúdo, o tema gerador. Sempre essa problematização está relacionada com a vivência dos sujeitos, né, o que eles sabem sobre o conteúdo, qual é a relação que eles têm com o conteúdo, né, como é que eles visualizam esse conhecimento, o que eles já sabem, enfim, né, através de questões problemas, para levantar isso. A sistematização é a forma propriamente dita como se encaminhará a aula. E a síntese, quais são os processos em que eu vou conduzir ou incentivar os alunos a exporem as suas narrativas, as suas ideias, né, o que ele aprendeu sobre a aula. Aqui tem um exemplo de
de como se faz, de como foi feito, e aqui tem um modelo estrutural para vocês trabalharem. Outro ponto que eu tenho para destacar é esse material aqui, ó, que essa sequência didática, ela vai ser, compartilhar aqui o link para vocês. Essa sequência didática, ela vai ser publicada aqui nesse material. É o material do grupo de estudo que eu faço parte, do laboratório que eu faço parte. E aqui, na sequência didática, ó, seção 3, orientações metodológicas e sequências didáticas. Vocês vão poder observar ou ter acesso ao material do que consiste a sequência didática, como é que ela se faz, como é que ela se estrutura, toda a perspectiva de conhecimento dela, né? Mas, claro, que a especificidade dela é para trabalhar a linguagem cartográfica. Se vocês quiserem inserir a linguagem cartográfica para trabalhar a temática ambiental, pode também. Trabalhar com mapas, com fluxogramas, enfim, fiquem abertos. As metodologias aí vão ser refletidas a partir de vocês. Fiquem à vontade também para observar as sequências didáticas que já estão feitas, que já estão produzidas, né? Então, esse material aqui é um material que subsidia o conhecimento de vocês para produzir as sequências didáticas. Ficou claro que tem que fazer? Mais do que ficar claro como fazer, tem que ficar claro o que tem que fazer. Ficou claro? Ótimo.